O conteúdo do Felipe Neto é adequado para crianças? Recentemente começou a rolar essa treta aqui no YouTube quando o próprio Felipe gravou alguns vídeos falando sobre os ataques que ele vinha recebendo da imprensa e dos pais. Eu assisti 2 vídeos dele sobre esse assunto que foram resposta do Felipe Neto à imprensa e não é um adeus. Eu não sei se ele chegou a gravar mais algum falando sobre esse assunto, mas só por esses 2 já dá para entender bastante do contexto dessa história. Basicamente, a imprensa começou a divulgar matérias alegando que o conteúdo do Felipe Neto era nocivo para as crianças que o assistiam. E pelo jeito isso acabou chegando nos pais, que fizeram um eco e começaram a reclamar do conteúdo do youtuber. Aí o Felipe Neto se defendeu, dizendo que a maior parte das críticas era sobre os palavrões que ele falava nos vídeos e que isso era mentira, porque já fazia mais de 250 vídeos que ele não falava palavrões, além de também citar alguns exemplos de vídeos onde ele trazia boas mensagens. Porém, o que me motivou mesmo a vir aqui gravar esse vídeo pra vocês foi um vídeo que eu vi do Peter, do canal Ei Nerd, comentando sobre todo esse assunto. E ele falou que é 250 vídeos e não fala palavrão. E daí, cara? E daí que ele não fala 250 vídeos? Ele apagou os vídeos que ele fala palavrão, que estão lá ainda. E eu já vou logo dizendo que eu concordo com cada vírgula que o Peter disse no vídeo dele, então eu recomendo muito que você assista. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira. Você deve, aliás, assistir esse vídeo na íntegra. Ele levantou alguns pontos bem interessantes, como o fato de que, apesar do Felipe Neto estar aí há muitos vídeos sem falar palavrões, os vídeos antigos, em que ele xinga pra caramba, ainda estão no ar e todas as corujas dele podem assistir esses vídeos a qualquer momento. O próprio YouTube vai acabar recomendando esses vídeos antigos para quem tá assistindo os vídeos novos, então, tipo, não existe muito isso de, faz muito tempo que eu não tô falando tal coisa, sendo que, tipo, os vídeos em que eu falo ainda estão aí, qualquer um pode ver a qualquer momento, e vai ver, porque no YouTube não é que nem na televisão, passou semana passada, ninguém mais vai assistir. Hoje em dia, né, se for parar no YouTube, a pessoa vai assistir pra sempre. Ninguém precisa do vale a pena ver de novo, sabe? Você procura, você encontra um vídeo de 10 anos atrás fácil. E é agora que esse assunto começa a ficar bem complicado, porque tem 1 milhão de argumentos misturados que a gente precisa considerar. Vamos começar definindo o público do Felipe Neto. Ele próprio respondeu em um comentário que ele fez no vídeo do Peter para tentar justificar algumas das críticas que o vídeo levantava. E no final do comentário, o Felipe alega que o seu público não é infantil, e sim adolescente, divulgando esses números aí. 39% dos inscritos dele tem de 0 a 12 anos, enquanto 51% tem de 12 a 18 anos. Ok, então isso prova que o canal dele é focado em adolescentes? Não! Esse documento não prova nada, prova só que o Coringa é um filho da... Mano, 40% dos inscritos dele tem menos de 12 anos. Sabem quanto que é 40% de 20 milhões? Tem no mínimo 8 milhões de crianças menores de 12 anos acompanhando o canal do cara. Se isso não é um canal infantil, então eu não sei o que é. Sem contar que dos 50% que estão ali entre 12 e 18 anos, a gente não sabe quantos desses estão mais próximos dos 12 do que dos 18 anos. E eu chutaria que perto dos 18 tem bem menos. Até porque é bem difícil de imaginar alguém com 18 anos sendo fã desse Felipe Neto de hoje em dia. Mas no geral, com os números que o próprio Felipe Neto apresentou, 90% do público dele é menor de idade. O que significa que a responsabilidade que o Felipe Neto deveria ter com o público infantil que acessa o canal dele é redobrada, porque querendo ou não, são muitas crianças, milhões de crianças acessando o canal dele e consumindo o conteúdo dele todos os dias. E eu vou mais uma vez fazer coro ao Peter aqui. Falar palavrões não é nem de longe o pior dos problemas do canal do Felipe Neto. Nesse vídeo que o Felipe gravou, chamado Não é um Adeus, ele fala lá pro final que o que ele faz com o Bruno no canal dele não é bullying, porque os dois são amigos muito íntimos. Tá, e adianta ele falar isso em um vídeo quando tem pelo menos outros 500 em que ele chama o Bruno de gordo, de retardado, sei lá do que ele ofende aquele Bruno no canal dele? Esporadicamente acabo vendo algum vídeo do Felipe Neto e, velho, eu acho que sempre tem ele zoando o Bruno, chamando o cara de um monte de coisa diferente. E aí você acha mesmo que esses 8 milhões de crianças que estão assistindo ele vão ter o discernimento necessário pra saber que aquelas brincadeiras e aquelas zoeiras todas que ele tá fazendo com o Bruno são só porque eles dois são amigos muito íntimos? Ou será que a maioria esmagadora dessas crianças vai sair por aí chamando seu coleguinha de gordo porque elas acham o máximo quando o Felipe Neto age que nem um escroto? O público do Felipe Neto é majoritariamente infantil. Ele fala de um jeito abobado pra agradar as crianças, ele pinta o cabelo, faz um monte de palhaçada. Porém, o conteúdo dele, as atitudes dele não são infantis, ou no mínimo não são bons
exemplos para as crianças seguirem. Ah, mas ele também faz vídeo falando sobre depressão e falando sobre como a família é importante. Sim, e depois no outro vídeo ele fala isso. Babaca, cuzão! Ele tá olhando pra você. Não, mas ele tá usando uma máscara. Eu vou comer teu pai! Eu vou transformar teu pai em gay! Vou fazer ele se apaixonar por mim! E depois eu vou dispensar ele! Vou fazer ele entrar em depressão e se matar! Seu merda! Usa a depressão pra fazer uma piada extremamente ofensiva. Cara, isso é, no mínimo, muito irresponsável. Aliás, o argumento dele pra se defender disso também é ótimo, né? O vídeo que eu falo sobre vou virar gay, fazer seu pai se apaixonar por mim, etc. Nesse vídeo, eu estou xingando um demônio. Literalmente um demônio em um jogo de terror. O vídeo tem classificação indicativa no título e mostra um jogo de terror que é obviamente não aconselhável para crianças. Além disso, a piada é do Louis C.K., que eu me inspirei e fiz uma versão abrasileirada ali. Essa piada do Louis C.K. está disponível em seu show da Netflix no Brasil, que seu filho também pode assistir a qualquer momento. Porém, de novo, o vídeo tem classificação indicativa. Bom, em primeiro lugar, ele tá dizendo então que ele copiou a piada do Louis C.K., né? A gente tá recentemente passando por um negócio que copiar o texto de alguém sem dar os créditos não parece ser muito certo, né? Parece que é plágio isso aí. Eu não sei se ele falou no vídeo, se ele deu os créditos ou se ele só assumiu que esse vídeo, na verdade, essa piada foi copiada do Louis C.K. agora que a piada deu problema pra ele. Tipo, não, peraí, essa piada escrota aí não fui eu que fiz, foi esse cara. Até então, era crédito dele. E realmente isso faz muito sentido, né? Porque o show de stand-up do Louis C.K. é um negócio claramente infantil. As crianças certamente vão assistir aquele lá e, nossa, morrer de rir, vão achar incrível, vão se identificar pra caramba. É um espetáculo de comédia infantil, né? Assim como também pode ter, sei lá, 50 tons de cinza e outros negócios que não são pra crianças assistirem no Netflix, também tem classificação indicativa, mas é muito diferente. Sei lá, se tivesse um filme de terror pornô do Patati Patatá. Cara, é tão óbvia a diferença abissal desses casos. O Felipe Neto está fazendo no mesmo canal em que ele produz um conteúdo extremamente infantil e que é acessado por milhões de crianças, um vídeo em que ele fala sobre comer o pai de alguém e depois deixar esse cara com depressão e fazer ele se suicidar. Isso é o mesmo que você colocar numa locadora, que já nem existe mais, mas finge que você entrou numa locadora e você vai na sessão infantil, tem lá os filmes da Xuxa e na mesma prateleira desses filmes tem aquele filme adulto lá que ela fez. E aí na capa do filme dela tem um monte de peito e de bunda, mas também tem um mais 18 lá, então tudo bem. É claro que dentro da Netflix existem tantos filmes de indicação livre quanto filmes mais 18, né? Só que esses filmes estão separados por gênero, por catálogo, assim como no próprio YouTube existem os canais para criança e existem os canais que não são para criança. O problema é que o canal do Felipe Neto está misturando tudo e colocando uma indicaçãozinha no título como se isso resolvesse todos os problemas. E mais uma prova de que o palavrão não é o problema em si, é aquele próprio vídeo que ele fez lá falando sobre a imprensa, lá as mentiras da imprensa. Dentro desse vídeo ele colocou um outro vídeo antigo do canal dele, onde ele falava palavrões ainda, mas ele censurou esses palavrões. Porém, o que exatamente é um palavrão? Você tem um grupo de pessoas que está extremamente de estar vendo seu faturamento cair. E do outro lado, você tá vendo um bando de paspalho fazendo uns vídeos imbecis no YouTube e faturando milhões com isso. Filho da puta é um palavrão, mas filho da mãe não. Então tudo bem você chamar alguém de filho da mãe, né? Afinal de contas, não tem nenhum palavrão aí. Isso certamente não é uma influência ruim para as crianças. Eu falo bastante palavrão aqui no canal, mas geralmente o contexto deles é bem mais inofensivo do que um vídeo casual do Felipe Neto. O que é pior? Você falar, nossa, esse anime é foda pra caralho. Ou você falar, você é um bosta arrombado de merda que não vale uma trepada com a biscate da sua mãe. Note que a segunda frase tá cheia de palavrões não oficiais que muito provavelmente o Felipe Neto continua usando nos seus vídeos. Ou seja, o problema não é exatamente a palavra, e sim a ofensa. Na verdade, nem faz sentido pra mim a gente ter tanto apego com palavras específicas, sendo que o problema é exatamente esse, é o caráter ofensivo do que está sendo dito. Não importa se o Felipe Neto tá xingando o demônio num jogo de videogame ou o melhor amigo dele, a criança vai assistir aquilo e vai achar que xingar é uma coisa legal. E a propósito, eu falo sim alguns palavrões no meu vídeo, mas o meu canal não é voltado para crianças. 82% do meu público tem de 18 a 44 anos e 12% tem de 13 a 17. Menos de 13 anos nem aparece na estatística. E inclusive o conteúdo mais infantil aqui do canal, que mais deve ser consumido por crianças, são as músicas, né, e aberturas de desenhos que obviamente não tem nenhum palavrão. Os meus vlogs, mesmo aqueles que são sobre animes, não são interessantes para crianças, eu não fico falando que nem um abobado. Se uma criança assistir uma análise minha, ou ela vai achar muito chato
chato, ou então ela é realmente uma criança bem madura. O que é o oposto do que os canais infantis geralmente fazem aqui no YouTube. São canais que ofendem a inteligência de qualquer um que já tenha passado ali dos 15 anos. E que claramente é o caso dos irmãos Neto também. E aí a gente pode entrar em outra questão importante sobre esse assunto. E quanto aos pais, não são eles que deveriam decidir o que os seus filhos podem ou não assistir na internet? Foi mais uma das defesas do Felipe Neto, né? Dizendo que ele foi o primeiro canal a colocar uma restrição de idade nos títulos dos vídeos, né? Com mais 13 e mais 18. Ele deve mesmo ter sido o primeiro a fazer isso e o único a oferecer isso no YouTube brasileiro, mas dane-se essa parte da massageada de ego ali que ele se deu. Bom, teoricamente era pra esses vídeos aí com mais 13 serem os vídeos com palavrões, né? E ele tava 250 vídeos sem postar nada com palavrão ou qualquer coisa do tipo, mas e esse vídeo aí que ele postou há 3 dias atrás? Será que no meio desses mais de 2 milhões de visualizações tem pelo menos uma criança com menos de 13 anos que é muito fã do Felipe Neto e acabou ficando muito curiosa por causa dessa thumbnail quase nada apelativa e acabou assistindo esse vídeo? Mas não é culpa dele postar um vídeo assim mesmo sabendo que ele tem mais de 8 milhões de inscritos com menos de 13 anos de idade, não. É culpa dos pais permitirem que essas crianças assistam esse vídeo, claro. Ele botou mais 13, fez a parte dele. O resto aí, né, só cabe aos pais. Porque pai, como todo mundo sabe, é que nem Deus, né? É onisciente e onipresente. Eles conseguem saber de tudo que os filhos deles estão fazendo a todos os instantes e regular absolutamente tudo que passa ou não pelos olhos do seu filho. E se a criança for desobediente e assistir uma coisa que o pai disse pra não assistir, isso é culpa só do pai também, porque certamente existem crianças no mundo que são extremamente obedientes e fazem absolutamente tudo que os pais dela mandam. Mano, a maioria que tá assistindo esse vídeo aqui provavelmente ainda não é pai, assim como eu também não sou, mas não precisa ser pai para entender que não é assim que as coisas funcionam. Porque mesmo que você ainda não seja pai, você com certeza é filho de alguém. Você já teve 5 anos, 10 anos. Pode ser um pouco difícil de se lembrar, mas você era uma criança totalmente obediente aos seus pais? Você nunca foi pra cama, fingiu que ia dormir, ficou acordado, esperou seus pais dormirem para depois levantar e, sei lá, ir pro computador, jogar um dos seus RPGs online? Agora imagina se você tivesse lá os seus 5 anos, seus 10 anos, com todo o acesso à tecnologia que as crianças de hoje em dia têm. Todo mundo tem celular, tem tablet, tem computador com acesso quase ilimitado à internet. É claro que cabe aos pais regular também esse acesso das crianças à internet, de repente desligar a internet durante a noite, enfim. Eles também têm que ficar de olho, eles são os responsáveis, afinal de contas. Mas também é fato que hoje em dia não precisa mais ser durante a noite para a criança acabar assistindo algo que não deve. É só a criança ter um celular na mão com acesso à internet durante o dia para ela estar exposta a um monte de merda disfarçada de conteúdo infantil no próprio YouTube e em toda a internet. E como é que os pais vão regular tudo isso sozinhos? Como é que eles vão saber tudo que os seus filhos estão assistindo para saber o que pode e o que não pode assistir? Até porque os pais não costumam ter tanto tempo livre quanto os seus filhos. E o problema vai muito além do Felipe Neto. A gente tá falando dele aqui nesse vídeo porque ele foi o foco de toda essa treta, mas novamente, é um exemplo que pode se refletir em vários outros produtores de conteúdo. Mesmo que o pai seja consciente e fale pro seu filho que ele não pode assistir Felipe Neto, o que já vai ser bem difícil porque provavelmente os coleguinhas do filho dele também assistem esse Felipe Neto e vão acabar querendo influenciar, então já vai ser bem difícil. Ainda que o seu filho seja um caso raro de disciplina exemplar, ainda vão ter todos os outros youtubers que talvez sejam até muito piores que o Felipe Neto e podem estar entrando em contato com ele diariamente. Há uns tempos eu vi umas aberrações aí em uns canais de Minecraft que também possuem um público majoritariamente infantil que, sério, os caras postavam umas coisas sem a menor noção. O YouTube, de fato, é um câncer no que tange ao conteúdo infantil. Diferente da TV, todo criador de conteúdo tem liberdade quase total para falar e fazer o que quiser. E a maior parte dessa galera que trabalha produzindo conteúdo para criança claramente não tem o menor preparo e a menor educação para fazer isso. É claro que também existem bons canais infantis, canais educativos, canais que se preocupam em sempre transmitir coisas boas para as crianças, mas existe sim uma multidão que é formada por adolescentes inconsequentes e adultos que se comportam como adolescentes inconsequentes, fazendo vozinhas estranhas e irritantes e também fazendo qualquer
merda só pra chamar a atenção das crianças. E isso tudo porque essa galera descobriu a mina de ouro que é produzir conteúdo infantil. As crianças são os fãs mais apaixonados que existem, eles consomem tudo dos seus ídolos, eles assistem o mesmo vídeo 10 vezes, e é exatamente por isso que tanta gente despreparada simplesmente apela pra exploração infantil através de views, de dinheiro e de fama. Uma coisa que pra mim é uma bela prova de que o público do Felipe Neto não está sendo bem instruído são justamente os comentários dos vídeos. Eu sei que eu vou sofrer o ataque de várias crianças que não vão nem assistir, quanto menos entender esse vídeo aqui, mas que vão me atacar e ofender de todas as formas possíveis porque é exatamente isso que o ídolo delas faz. Da outra vez que eu fiz um vídeo sobre o Felipe Neto, o resultado já foi esse. E eu juro pra vocês, deve ter tido pelo menos uns 1000 comentários me atacando e não tinha um desses comentários que não estivesse cheio de erros de português e com argumentos extremamente simplórios e claramente infantis. Sem mentira, era só umas coisas tipo, você é um merda, você é pobre, o Felipe Neto é rico, você não pode falar nada dele. Olha, eu realmente não acompanho o canal do Felipe Neto pra saber, então corro o risco de sim estar sendo injusto aqui, mas pelo tanto de comentário que eu recebi falando sobre como o Felipe Neto era rico e por causa disso ele era melhor do que eu só imagino o tanto que o canal dele fomenta o consumismo e passa essa ideia de que ser rico é a melhor coisa do mundo. E é engraçado porque, novamente, naquele vídeo lá que ele fez falando não é um adeus, ele também passa essa mensagem de que dinheiro não compra felicidade e que dinheiro não é tudo. Só que não adianta você falar isso em um vídeo quando você está mostrando o contrário em outros 500. É exatamente igual o lance do bullying. Ei, crianças, bullying é errado, viu? Por isso, não façam bullying com aquele seu amigo gordinho, por mais que ele só faça gordice. Gordo só faz gordice mesmo. Poxa, Bruno, olha você fazendo merda aí de novo, mas é um gordo que faz gordice mesmo. E eu quero lembrar vocês que dinheiro não compra felicidade. E no vídeo de hoje, nós vamos pegar a Lamborghini da nossa mansão e encher de Nutella, depois amarrar em vários balões folhados a ouro para sair voando por aí e fazer a coisa mais divertida do mundo. E fora isso, as crianças me atacavam com várias ofensas diferentes, frequentemente também falando sobre como ele era melhor porque ele tinha mais inscritos do que eu, novamente aí valorizando o status, né, como se isso fizesse uma pessoa melhor do que a outra. Na minha opinião de merda, o Felipe Neto se perdeu na sua busca incessante pelos números e pelo sucesso. Não era, de fato, para ele ser um youtuber infantil, ele apenas se transformou nisso quando ele percebeu que isso dava muito mais audiência. Eu acredito que ele seja um cara bem frustrado nesse aspecto, ele conseguiu enriquecer e ficar famoso, beleza, mas ele não tá de verdade fazendo o que ele gostaria de estar fazendo, eu acho, né? A impressão que eu tenho é que ele gostaria de estar fazendo vídeos mais sérios, vídeos como aquele que ele fez lá entrevistando o Feliciano. Olha como as coisas não se encaixam, um canal infantil fazendo entrevista com o Feliciano. Enfim, justamente por vídeos como esse, me parece que o Felipe Neto gostaria de estar fazendo algo que realmente contribuísse com a humanidade e não que subtraísse dela. Ele sempre pareceu essa pessoa cheia de ideais revolucionários. Inclusive, ele cresceu no YouTube e virou alguém justamente criticando as modinhas teen. Será que ele mesmo não se dá conta que era muito mais saudável para uma criança consumir o clipe do Restart que ele tanto criticava aí no passado do que consumir os vídeos dele de hoje em dia, cheio de conotações sexuais e clipes de funk que também geralmente não são exatamente infantis? Fora o que a gente já comentou dos insultos, do bullying, da exploração do status. E veja bem, não seria nenhum problema ele não trabalhar exatamente com o que ele gostaria de trabalhar, porque, bom, o trabalho dele ainda é melhor do que 90% das opções que ele teria e também vai render muito mais dinheiro do que várias outras coisas que ele poderia fazer, então ele certamente é um profissional muito realizado. O único detalhe é que, novamente, a impressão que eu tenho é que justamente por ele não estar totalmente satisfeito em produzir um conteúdo para essa faixa etária, ele acaba cometendo esses deslizes e se comunicando com as crianças como se elas já tivessem todas aí mais de 18 anos. Talvez eu tenha demorado muito no vídeo para falar isso, mas acho que é bom eu deixar claro que a minha opinião sobre o Felipe Neto, ela de fato é bem parcial. Eu definitivamente não gosto do Felipe Neto como pessoa, então se eu fosse você, não me daria muita credibilidade. Então eu recomendo que você apenas use como base os meus argumentos para daí tecer a sua própria opinião. Na verdade, mesmo que eu estivesse sendo imparcial, esse é o jeito certo de se fazer, né? Mas enfim, é melhor eu deixar mais claro ainda nesse contexto. Isso porque o meu próximo comentário é claramente meio hater. Eu me pergunto se no meio dessa treta toda o Felipe
Felipe Neto realmente esteve preocupado em algum momento com as crianças e com os pais, ou se ele só estava preocupado em possivelmente perder um pouco de espaço onde ele viu que mora a sua mina de ouro. E eu vou finalizar mais uma vez fazendo coro ao Peter do Ei Nerd. Se o Felipe Neto estivesse mesmo preocupado com os pais e com as crianças, ele teria tomado mais cuidado para separar totalmente o seu conteúdo. Ele fala que não apaga os seus vídeos antigos porque isso seria como apagar uma parte da história da internet, o que é um comentário bem prepotente, mas também é um pouco verdade. Mas sei lá, ele podia pelo menos deixar todos esses vídeos antigos dele como não listado e criar uma playlist específica onde as pessoas pudessem ainda acessar esses vídeos antigos, fazer qualquer coisa que dificultasse o acesso das crianças aos vídeos dele que são PG-18 ou PG-13 até. Cara, imagina o Kid Bengala começar a produzir vídeos infantis e postar eles no Xvideos junto com os seus outros filmes. Eu sei que essa é uma comparação totalmente esdrúxula, mas parece que tem gente que não consegue entender se não for por meio dessas analogias. Se eu quisesse transformar o Tragicômico em um canal genuinamente infantil, eu sei também que precisaria censurar muitas coisas que eu postei anteriormente. E olha que mesmo com vários palavrões perdidos aí no meio dos meus vídeos, eu sei que o meu conteúdo, de forma geral, ele ainda é muito mais saudável para uma criança e vai transmitir valores muito melhores do que 90% dos vídeos do Felipe Neto. O Felipe até tá certo sobre esse lance da velha mídia tá tentando derrubar o YouTube e as novas mídias. O problema é que ele facilita bastante as coisas, né, para essa velha mídia, porque não, eles não estão mentindo. Felipe Neto não é saudável para crianças, e ele mesmo falou no seu comentário que não pensava no canal dele como um canal infantil, mesmo também mostrando que ele tem mais de 8 milhões de inscritos com menos de 12 anos. Esse rapaz é um poço de contradições, é inacreditável. E só para já deixar aqui dentro desse vídeo um argumento para aquelas pessoas que provavelmente nem vão assistir o vídeo inteiro, então talvez nem vejam isso, mas que vão ver a thumbnail e já vão sair falando, tá só usando o nome do Felipe Neto para se promover, para ganhar views. Bom, é mais ou menos isso mesmo. Eu já até falei aqui antes, eu sei que comentar treta dá bastante audiência. Se vocês não assistissem esse vídeo muito mais do que assistem os meus outros vídeos sobre animes, eu não precisava me vender como todo o resto do YouTube também. Só que assim, quem é fã de um cara que cresceu totalmente só em cima do nome de outras pessoas, não tem muita moral pra falar isso, né? E de qualquer forma, eu vou comentar esses assuntos sempre que eu achar que eu tenho algo a somar sobre toda essa discussão. Eu penso nesses vídeos quase como se fosse um serviço de utilidade pública. Eu não quero ser o dono de verdade nenhuma, eu quero estimular as pessoas a pensarem com as suas próprias cabeças, concordando ou discordando de mim. Às vezes eu posso te oferecer uma visão sobre alguma coisa que você ainda não tinha percebido, e aí esse vídeo já vai ter valido a pena. Então, além de deixar a sua opinião sobre esse assunto ali nos comentários do vídeo, também deixa um feedback sobre esse vídeo aqui para eu saber o que vocês acham desse tipo de vídeo, enfim, para eu saber a sua opinião, isso é realmente importante para mim. Os números meio que falam por si só, mas é sempre bom também saber a opinião, né, saber o que esses números estão dizendo. Não são apenas números, essa é a questão. Enfim, as análises de anime vão voltar, Doki Doki vai voltar também para quem sempre pede, os covers em breve também voltarão, a gente tá trabalhando bastante em música, mas logo mais vai ter cover com muito mais frequência, vai ter música com muito mais frequência aqui no canal, então não se preocupem, o Tragicômico não vai virar um Treta News. É isso aí, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal se você gostou da minha opinião, talvez você goste também de outros vídeos e enfim, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Me diz o que você quer ser.